Bem-vindos, estimados consumidores e associados. Como já é costume, todas as quintas-feiras, a DECO, Associação para a Defesa do Consumidor, está de volta com mais um programa Defesa do Consumidor, produzido especialmente para alertar sobre os teus deveres e promover os teus direitos. Acompanha-nos nos próximos 15 minutos e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, falaremos dos seguintes temas. Entrevista com Fátima Balbina, representante da OMCV, abordando o tema da responsabilidade parental para a campanha das aldeias SOS. Um especial A Voz do Consumidor, celebrando o Dia das Pessoas com Deficiência. Informação Jurídica responde à seguinte pergunta: comete crime ambiental quem mantém em casa animais silvestres? A DEC responde, esclarece a seguinte dúvida: recusaram emitir um recibo e quando emitiram não constava do nome do produto. O que posso fazer? As aldeias SOS estão levando a cabo uma campanha para promover e consciencializar da importância da responsabilidade parental na sociedade cabo-verdiana. Por isso mesmo, a DEC entrevistou a representante da OMCV, Fátima Balbina, em colaboração à causa. Nós temos a missão de formar, informar e proporcionar o empoderamento das mulheres. Naturalmente, não trabalhamos só com mulheres, mas mulheres e homens, e nós sentimos que os homens devem ser chamados também, para não trabalharmos só a mulher de um lado e só o homem do outro lado. Então, trabalhar junto, trabalhar a família, porque a responsabilidade do homem parental, ou seja, do homem em relação ao filho, tem a ver com a planificação desde o namoro, né? Desde o namoro que tem uma planificação para um filho. Naturalmente, todo o filho que é feito com amor, o pai assume as suas responsabilidades. É nesse sentido que nós continuamos a dizer que o filho deve ser uma ação planificada de ambas as partes, seja da mulher e do homem. Se assim for, não haverá incumprimento por parte do homem. Incluir os homens nesse processo será naturalmente na parte da educação, formação dos jovens, na planificação e organização de uma gravidez. Quando a gravidez é organizada pelo casal ou é planificada, juntos já criaram as condições para essa gravidez, naturalmente que o pai vai assumir a sua responsabilidade. E assim nós temos nas nossas formações sempre falado que o homem deve sempre estar ao lado do filho, da mulher ou da namorada do filho, para responder a sua missão, que é de ser pai ou então o progenitor, não é? 3 de dezembro se celebra o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. A ADEC fez um especial Voz do Consumidor para marcar essa data, escutando a pessoas com capacidades diferentes que nos contam das suas dificuldades, enfrentando o dia a dia como consumidor. Não tem ali para fazer uma reclamação sobre acesso a cadeirante na São Vicente. Não tem rampa ali no São Vicente, só que já é pouco. E que pouco rampa é que tem, nunca pode ter acesso a isso porque tem corre, é que te cercar, nunca pode passar. Não dá para elétrica que tem rampa. Dá para banco que tem rampa e já obrigado a sair, bem tem gente na rua, se você levantar dinheiro, alguém está a tomar dinheiro, põe nos vida em perigo. Para mini mercado, você tem que ficar a pedir ajuda ou favor para alguém vai pegar alguma coisa lá dentro, onde não está sentir um bocadinho diminuído. Por isso, não tem ali que é para pedir autoridades, o governo, para esperar o que eles podem fazer. Mas nesse zona dia de deficiente que eles têm que fazer, eles têm que fazer tudo. Para espiar nós, porque nós somos um ser humano. Muitas vezes me depender de colaboração de pessoas, às vezes me pedir ajuda, pessoas mesmo te dizer, nesse momento eu deficiente já fala a mim sobre isso, por mesmo te dizer, não, gringa assim nunca tem tempo, botar não tem pressa, e que as coisas não ficar de sentir humilhado, porque ele é uma humilhação para um deficiente. E em questão de postes na rua, quem me tem estado sempre a referir, me tem sempre a bater na mesma tecla. Por exemplo, me andar uma pessoa, bota de chegar num passeio, aquele passeio é estreito. Passa lá e lá é complicado. Se a pessoa que lá de estrada de mim, ela tem que passar cuidado por causa de corre. Pode passar para defender a pessoa, então em vez que a pessoa vai defender, ela tem que
Ou seja, ele tem que defender-me porque para evitar-me de correr e ele é complicado. E outra coisa também é que me tem todos. Corre de cima de passeio. Quando vou querer passar na passeio. Para uma pessoa normal ele é complicado. Imagina uma pessoa que tem uma pessoa que atoia. Uma pessoa que atoia, ele é mais complicado ainda. Por exemplo, pode chegar num certo passeio, pode passar a primeira coisa, boca te esperar, vou te encontrar com um carro, vou te espancar nele. Corre seu lugar é na estrada, ele tem que ser na estrada. E agora te na moda que está a dizer que não, me te põe a correr na passeio que é para poder apanhar sombra. Não, passeio é para peões, estrada é para corre. Vamos dizer, em termos de corre de cima de passeio, estou a achar que é polícias de trânsito devem ter mais um cozinha de cuidados. Quando me dizer cuidados, é no que é que me quero referir. Quando vou a um certo corre num determinado passeio, apanhar vou pôr multa, lá no retrovisor. Pôr multa, vou explicar porquê vou te pôr multa. Me dita pôr multa porque vou poder para a corre de cima de um passeio. Tem pessoas que te podem mover, ou seja, tem pessoas que têm problema de visão, ou que estou se ele bem, ele bater naquele corre, maneira que está ficado. Cabo Verde tem um decreto-lei que estabelece uma normatividade técnica que garante a acessibilidade aos estabelecimentos públicos e privados de pessoas com deficiência física, com pessoas portadoras para pessoas portadoras de deficiência. Porém, o que se tem observado é que este decreto-lei, estas disposições normativas técnicas, não têm sido minimamente cumpridos no nosso país. Os hospitais e os bancos têm obrigatoriamente de ter uma porta com no mínimo 90 cm de largura, para que o cadeirante tenha a possibilidade de aceder a esse estabelecimento e ao seu serviço, que é um serviço de interesse para o cadeirante. Esses estabelecimentos, na porta de entrada, deverão ter um degrau, se é que se pode chamar de degrau, de 2 cm. Não pode ultrapassar 2 cm, para que o cadeirante não tenha dificuldades de subir com a sua cadeira de rodas. As rampas de acesso são obrigatórias nos estabelecimentos públicos e privados que oferecem serviços de interesse público. São obrigatórias. Deverão ter no mínimo 6 metros de comprimento. Deverão ter 6% de inclinação e 1 metro de largura. Isto para facilitar o acesso do cadeirante, porque se for mais que isso, já dificulta a subida. Mas nas nossas instituições, nem rampas temos. Nos hospitais, onde é que estão as rampas nos hospitais? É uma questão. É uma questão. Os passeios ao lado das estradas deverão ter no mínimo 2,25 m de largura, com postes situados a 1,20 m. Mas eu pergunto, isso é observado no nosso país? Têm sido cumpridas essas disposições? Eu creio que não. Não têm sido cumpridas. Porém, a própria legislação expõe como contraordenações as violações dessas disposições, que levarão a punições. As punições variam de 50 mil escudos a 5 milhões de escudos. Eu não sei se estas punições, se essas coimas têm sido aplicadas. É mais uma questão. Outra coisa importante. O funcionário do estabelecimento de serviço não poderá atender mal o portador de deficiência física. Não poderá humilhar, não poderá tratar mal, não poderá negar ajuda, porque estará violando
o direito a um serviço bem feito, o direito a um serviço bem oferecido, que é um direito do consumidor. E então estará a prestar um serviço defeituoso, o que faz gerar um direito ao consumidor portador de deficiência, um direito de indemnização por danos não patrimoniais. Por isso, respeitemos as pessoas portadoras de deficiência. Caros consumidores, a DEC convida-os a participar da primeira edição da Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 5 da tarde às 10 horas da noite, a ter lugar nos espaços da FIC Lajinha São Vicente. Um projeto da Face Tour Limitada, a Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento promete ser mais uma plataforma para oportunidades de parcerias e negócios, exposições, compra e venda de produtos ou serviços e muita animação cultural. A DECO já tem presença confirmada. Estaremos esperando a sua visita porque criar valor está no nosso ADN. Caro consumidor, a decisão de adotar ou criar animais não tem que atender somente aos nossos desejos ou necessidades. Temos que levar em conta os direitos do animal e os deveres incluídos no processo, como por exemplo informar-nos sobre as leis. Por isso mesmo, a informação jurídica desta semana responde: comete crime quem mantém em casa animais silvestres? Para responder a esta questão, se calhar a melhor estratégia é responder então o que é considerado um crime ambiental. É considerado um crime ambiental todo aquele que caça, que persegue, que detém para si animais da flora silvestre ou então aqueles animais da flora silvestre já nativos do local, ou se não forem nativos do local, são aqueles que estão em rota migratória, detendo esses animais para si, sem a competente autorização da autoridade competente. Nessas circunstâncias, sim, estaremos perante um crime ambiental. Então, se me pergunta se alguém que detém em casa animais silvestres se comete um crime ambiental, eu responderia: vai depender muito da origem, da condição pela qual essa pessoa tem esse ou esses animais em casa. Porque se os detiver com a autorização da autoridade competente para tal, da licença para deter esses animais, não chega a praticar um crime ambiental. Mas, entretanto, se não tiver esta autorização da autoridade competente, ou então se a detiver, mas entretanto estiver a exercer de forma errada ou não cumprir cabalmente o que diz esta autorização ou esta licença, sim, a pessoa acaba por cometer um crime ambiental. Da mesma forma que aquele que destruir ninhos, destruir a fauna ou reservatórios de vida natural, também comete um crime ambiental. E esse crime ambiental pode ser punível tanto com pena de prisão como com pena de multa. Entretanto, a pena pode ser ainda muito mais agravada se esse animal silvestre for daquela categoria considerada em vias de extinção. Se assim for, essa pessoa não tem licença, ainda retém para si em cativeiro ou em casa animal silvestre, a sua pena há de ser muito mais agravada, independentemente de ser uma pena de prisão ou uma pena de multa. Caro consumidor, agora que já sabe o que deve constar especificamente na sua fatura e o que fazer em caso de ser recusada, deixe-nos as suas questões nas nossas redes sociais. Participe, afile-se, seja um sócio ADEC, torne sua essa causa. Toda a informação está disponível no nosso site adec.cv. O programa fica por aqui, mas já sabe que pode encontrar a DEC nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, no jornal impresso Terra Nova e nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor fica por aqui hoje. Voltamos na próxima quinta-feira com mais informação. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.